Bom, então vamos retomar aqui a nossa aula, né? Continuação dos estudos que estamos fazendo sobre o sistema métrico, o sistema decimal. E tivemos uma interrupção, né? Estamos retomando a aula 6 agora. Tivemos uma interrupção porque nós tivemos os cursos de verão aqui do CBPF, aí fizemos uma parada de 3 semanas e estamos retomando agora. Bom, então já na última aula nós tínhamos deixado essa expressãozinha matemática para ser trabalhada envolvendo frações, aqui uma dízima simples, aqui uma dízima composta, outra dízima simples, um número decimal e outro número decimal. Então nós tínhamos falado na última vez que nós estamos trabalhando com os números, né, só para relembrar, racionais. Então, lembrando, números racionais são números ligados à razão. Racionais, né, de razão. E razão é fração. Então, números racionais são números que podem ser colocados sob a forma de uma fração. Um certo numerador, que eu chamo de n, sobre um certo denominador, que a gente chama de d. Então, isso é uma fração ou uma razão. Então, fração ou razão. Então, isso aqui é uma razão de n sobre d, ou uma fração de n sobre d. Nós tínhamos dado até o exemplo na aula passada. Por exemplo, a razão entre 10 e 2 é 5. A razão entre 2 e 10 é só simplificar a fração, divide por 2 o numerador, divide por 2 o denominador, é um quinto. Então, o que a gente está dizendo é isso. 10. Boa tarde, Fabiano, pode falar? Pode mandar de subir. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Então, a razão é essa aqui. 10 está para 2. Na razão, como esse número aqui é um número inteiro, não tem denominador, o denominador é sempre 1. Todo número inteiro pode ser pensado como uma fração sobre 1. Por exemplo, 13 é a mesma coisa que 13 sobre 1, porque 13 dividido por 1 dá 13. Então, a gente diz isso aqui da seguinte maneira: 10 está para 2, na mesma razão em que 5 está para 1. Ou 2 está para 10, na mesma razão em que 1 está para 5. 2 está para 10, na razão em que 1 está para 5. É a mesma coisa. Então, uma razão é isso. Então, quando a gente diz que A sobre B é igual a C sobre D, a gente diz A está para D na mesma razão em que C está para D. A está para D na mesma razão em que C está para D. Então, A está para D na mesma razão em que C está para D. Então, são números racionais, são frações. No final da aula, vamos falar, pode entrar. Então, vamos falar sobre os irracionais. Pode ir lá, porque eu vai filmando, só voltar para cá. Tá? Esse quadro. Então, vamos retomar aqui o nosso estudo, aqui lembrando. Então, esse número aqui é um número racional, já está sob a forma de fração. Então, vamos trabalhar o conteúdo que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Esse número aqui, que é uma dízima simples. Então, 2,35. Então, vamos lembrar que essa barrinha significa que esse 35 está repetido infinitas vezes, né? E esse 2 é a parte inteira. Então, a gente fazia essa manipulação aqui. 2 mais 0,35. E aí nós já tínhamos aprendido que essa dízima simples aqui, a gente escreve como sendo período e para cada algarismo do período, um 9. Então, 2 mais 35 sobre 99. Então, e aí resolvendo essa fração, nós já também treinamos isso nas aulas anteriores, né? Vai ficar 199 vezes 2, que dá 198. 198 com 35 dá 230 e
198 por 35 dá 233. Então, 233 sobre 9. Ficou 99. Lembrando que a gente fez isso aqui, né? É como se aqui tivesse um, só explicando. E aí dá 99, 99 por 99, 198, 198 com 35, 233. Então, esse número aqui está resolvido. Sem problema nenhum. Agora vamos fazer esse pedacinho aqui. 4 vezes 1,03222. 4 vezes 1,03. E aí o 2. Então lembrar, vamos primeiro trabalhar isso aqui, que é a nossa dízima composta. Então lembrar, ela tem uma parte que começa a se repetir a partir do 2, 2, 2, 2, 2, mas tem a parte que não se repete, que é o chamado anteperíodo. Anteperíodo, então que vem antes do período. Então, vamos trabalhar primeiro esse número aqui, depois a gente multiplica por 4 no final. Então vamos trabalhar o 1,032. Então qual foi o nosso procedimento? Vamos transformar isso aqui numa dízima simples. Para ficar uma dízima simples, eu teria que colocar a vírgula aqui. Então vamos colocar 103,2. Só que o número não é 103,2, é 1,03. A vírgula, na verdade, está aqui. Então o que nós temos que fazer? Recompensar, né? Compensar as casinhas que nós andamos para a direita. Então, como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tive que andar duas casas depois da vírgula, nós vamos dividir por 100. Está aqui, né? O número verdadeiro é 1,03 e não 103, ou seja, a vírgula verdadeiramente está aqui. Então eu preciso deslocar ela duas vezes, então divido por 100. Muito bem, então ficam divididos por 100. Mas nós vamos realizar esse número aqui. Então, vamos primeiro, depois a gente divide por 100. Então vamos primeiro trabalhar esse número que está aqui no numerador, 103,222. Então agora, sim, tem uma dízima simples. Então isso aqui é 103, mais, aí isso aqui é uma dízima simples, 0,2. Tá bom. Então ficou 103 mais 2 sobre 9. E aí, somando esse número inteiro com essa fração, 103 vezes 9 vai dar 927. Mais 2, 929. 929 sobre 9. Então, foi assim, né? 103 vezes 9 dá 927, mais 2, 929 sobre 9. Mas não acabamos, a gente tem que multiplicar por 4. Então, isso aqui foi só essa parte que a gente calculou. 1, né? Tem alguma coisa. Dividido por 100 aqui. Isso aqui é só isso aqui. Agora vamos ter que dividir por 100. Isso é o 103,2, é o numerador. Então nós temos 929 sobre 9. Mas aí eu ainda tenho que dividir por 100. Então, para eu dividir isso aqui por 100, é só, né? Quer dizer, eu vou dividir por 100, botando 100 no denominador. Então vai ficar 9 vezes 100. Né? Isso aqui já tem o 9 no denominador e eu vou dividir por 100, eu só manter o 100 no denominador. Então fica 929 sobre 900. Então é esse númerozinho aqui. Agora falta multiplicar por 4. Então vamos ter aqui 4 vezes 1,0322222. Então vamos multiplicar por 4 aqui. Então, 4 vezes 929 sobre 900. Então vamos explicar aqui de novo, só para relembrar. O que a gente precisou fazer foi primeiro transformar esse número aqui na forma de uma fração. Então a gente viu, isso aqui não é uma dízima simples, ela tem um anteperíodo e tem um período. Então transforma numa dízima simples. Transformamos numa dízima simples. Para transformar numa dízima simples, eu preciso trazer a vírgula para cá. Então eu trago a vírgula para cá. Mas esse não é o número original. O número original, a vírgula está aqui. Então eu tenho que dividir por 100. Agora fica certinho. Isso é igual a isso. Agora eu tenho que botar um ponto de vírgula. Agora temos que trabalhar esse número que está aqui no numerador.
103,2222. 103 que é a parte inteira, mais a dízima, está aqui. O 103 mais dízima simples, dois números, que dá 929 sobre 9. Somei esse número inteiro com essa fração, 929 sobre 9. Mas aí eu tinha ainda que dividir por 100. Então, 929 sobre 9, e aí dividindo por 100, vou botar 100 no denominador. Então ficou 929 sobre 900. Agora eu vou multiplicar por 4. Então vamos lá. 900 vezes 4 dá 3.600. E 29 vezes 4 dá 116, né? Esse então vai ficar 3.600, né? 929. É como se fosse 930 vezes 4. Então dá 3.600 mais 120, 3.720, menos 4, 3.716. Então 3.716 sobre 900. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui para simplificar é o seguinte: eu tenho esse 4 no numerador e 900 no denominador. Então a gente pode simplificar. Vamos simplificar. Divido o numerador por 2. Então aqui fica 2 vezes 929. E divido 900 por 2. Dá 450. Ainda posso simplificar. Esse número eu posso dividir por 2, que é 2. E 450 eu posso dividir por 2. Então, dividindo 2 por 2 dá 1. Não esquece. Fica só o 929. E 450 dividido por 2 vai dar para nós 225. Então, não podemos dividir por 3, porque esse número aqui não é divisível por 3. 225 é divisível por 3, dá 75, mas não esse número. Então, ficamos assim. Então, essa segunda partezinha aqui, agora vamos fazer esse aqui. Só compondo todas as partes que a gente tinha trabalhado separadamente. Então, 0,2, vamos deixar primeiro, depois a gente eleva ao quadrado. Vamos primeiro trabalhar essa dízima simples, 0,2. Dízima simplíssima, período simples, né, com 2 sobre 9. Mas agora eu vou elevar ao quadrado. Vai ficar 0,2 barrado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 9 ao quadrado, 88. Então, essa partezinha aqui também está resolvida. Vamos fazer agora 2,5. Esse é mais simples, é um número decimal ordinário. Então, lembrar o que a gente tinha aprendido. Escrever o número na parte sem a vírgula. E depois tem um décimo só tem 5 décimos, então é só dividir por 10. Só tem uma casinha decimal. Então fica 25 décimos. Posso simplificar? Posso. 25 eu posso dividir por 5, dá 5. E 10 eu posso dividir por 5, dá 2. Então, 2,5 é a mesma coisa que 5 letras. Tá aqui. E, finalmente, essa partezinha aqui. Vamos primeiro calcular o 3,14. Então, de novo, esse é um número decimal ordinário, sem dízimo. Então, 314. Quantas casinhas decimais? 2. Só que eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 3,14 é a mesma coisa que 3 vezes 314 sobre 100. E 314 vezes 3 dá 942 sobre 100. Se quiser, já podia simplificar aqui, já para facilitar a vida. Vamos lembrar. 314, dividir 3 vezes. 314 é divisível por 2. Dá 157. E 100 dividido por 2, 50. Então, a gente pode deixar dessa forma, se mais quiser. 3 vezes 157, 471, 57, 21, 27, sobre 50. Então, perfeito. Então, resolvemos todas as partezinhas. Então, só lembrar, olhando para a expressão, faz cada parte
partezinha separada uma da outra para não ter erro. Esse aqui eu tenho que levar ao quadrado, depois a gente vai levar. 2,5 eu esqueci de botar na potência 2. 2,5 ao quadrado é isso aqui, 5 meios ao quadrado. Vai ficar 25 sobre 4. Então agora é só juntar as pecinhas. Então vamos agora botar todas separadamente, cada partezinha que nós calculamos, vamos juntar. 3/4 já está na forma fracionária, perfeito. 2,35. Então, 233 sobre 99. Menos 233 sobre 99. Depois, 4 vezes 0,032. 4 vezes, simplificamos aqui com 929 sobre 225. 929 sobre 225. Depois, menos 0,2 ao quadrado. 4 sobre 81. Depois, menos 2,5 ao quadrado. 25 quartos. E no final, o último que a gente fez foi esse aqui. 3 vezes 3,14. 471 sobre 50. Deixando um conselho aí para os estudantes. Sempre que fizer um número desse, depois pega a maquininha e divide, para ver se isso aqui bate com isso aqui. Então o cara vai pegar a maquininha e vai dividir 233 por 99. Ou vai usar no computador. Divide 233 por 99. Vai dar 2,35, toda vez. Pega esse número aqui também, 929 por 225. Divide. Vai dar... vamos dividir aqui, pegar esse aqui primeiro. 929 por 900 vai dar 1,03222. Então, se eu pegar esse número aqui, 929 dividir por 900 vai dar isso aqui para baixo. Só para fazer o testezinho. Esse aqui, 0,2, dá 2 nonos. Então divide 2 por 9. É isso aqui. Depois, aqui estamos imediato, 5 por 2. E esse aqui, a mesma coisa. Né? 3, vamos aqui imediato. O mais importante assim, de dar uma olhadinha são essas dízimas aí. Agora vamos lembrar do nosso procedimento para somar frações que não têm denominador comum. Os denominadores são diferentes. Então, nós aprendemos, né, o significado daquilo que se chama mínimo, múltiplo, comum. Então, lembrando, a gente trabalhou bem esse conceito. É o mínimo, portanto, o menor número possível, que é um múltiplo comum, ou seja, que é um múltiplo simultâneo de todos esses números. Eu tenho que pegar 4, 99, 225, 81, 4 de novo, então não preciso retomar, já tem um 4 aqui, e 50. Então o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar o número mais baixo possível que seja divisível ao mesmo tempo por 4, por 99, por 225, por 81 e por 50. Ou seja, procurar o menor número, mas um número que eu não sei qual é, vamos chamar um número y, de tal maneira que y pode ser dividido por 4, y pode ser dividido por 99, y pode ser dividido por 225, por 81 e por 50. Então, é o número mais baixo possível, menor possível, que pode ser dividido por qualquer um desses números aqui. Então, nós aprendemos a regrinha, o que é fazer a fatoração em fatores primos. Então, 4 divide por 2 dá 2 e divide por 2 dá 1. Então, 4 é 2 ao quadrado. Só para lembrar. 99. Como é que a gente fatora 99? Divide por 3. Não pode dividir por 2. Estou lembrando das aulas anteriores. 99 divide por 3 dá 33. Divide por 3 dá 11. E 11 só é divisível por ele mesmo. Então, é 3 ao quadrado vezes 11. O 3 aparece 2 vezes, né? Então, o que nós fizemos foi isso aqui.
99 eu divido por 3, dá 33. 33 eu divido por 3, dá 11. E 11 eu divido por 11, dá 1. Então ficou 3 duas vezes, 3 ao quadrado, vezes 11. 225. 225, eu só posso dividir primeiro por 3. Vamos lá. 225 divididos por 3 dá 75, né? 75, né? 225 não posso dividir por 2, não, eu posso dividir por 3. Porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. Dá 2, 2, 4 e 5, 9. 9 é divisível por 3. Então 225 é divisível por 3. 75, 7, 5 dá 12. 12 eu posso dividir por 3. Então eu vou dividir 75 por 3. 75 dividido por 3, 25. Só que 25, 2 e 5, 7. Não pode ser divisível por 3, nem por 4. Mas é divisível por 5, que dá 5. Que é divisível por 5, que dá 1. Então, 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 81. Vamos lá. Tá bom? 81 é um número ímpar, então não pode ser divisível por 2. 8 e 1, 9. Então, posso dividir por 3. Dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 81 é 1, 2, 3, é 3 elevado à quarta potência. Então, 81 fizemos. 4 já está feito lá. E o 50. De novo. 50 dividido por 2 dá 25. Então, 2 aparece uma vez e 25 divide por 5, divide por 5. 5 duas vezes. Então, tá lá. Então, fizemos a decomposição dos seus fatores, ditos chamados fatores primos, desses números aqui. E qual foi a regrinha que nós aprendemos para fazer o NMC? Primeiro, olha todos os fatores que aparecem, comuns e não comuns. O 2 aparece, uma vez pelo menos apareceu. Então, tem 2 aqui. O 3 apareceu? Apareceu aqui, aqui, aqui. O 5 apareceu? Apareceu. O 7 apareceu? Não. 7 não aparece. Qual é o próximo número primo depois de 7? É 11. 11 aparece? Aparece. E acabou. É o mais alto que aparece. Tem 2. 2 está aqui. E o 2 está aqui. Tem 2. Pelo menos uma vez tem 2. 3. Tem 3 em vários lugares. Aqui, aqui, aqui. 3 apareceu. 5 apareceu. Apareceu aqui e aqui. 7 não aparece hora nenhuma. O próximo número primo depois do 7 é o 11. O 11 aparece uma vez. E acabou-se. Agora não tem mais nada. Esses são todos os fatores que apareceram nesses números aqui. Agora eu tenho que pegar um múltiplo, né? Então vamos pegar um número que tenha as potências mais altas. Qual é a potência mais alta do 2? 2 aparece uma vez, aparece aqui. Aqui a potência é 1. 2 elevado a 1. E aqui é 2 elevado a 2. Então eu vou contar a potência 2. 3 aparece com a potência 2, aparece com a potência 2 e aparece com a potência 4. Então eu vou contar 4. 5 aparece com a potência 2 e aparece com a potência 2. Então eu vou contar 2 vezes também. E o 11 só aparece com uma única potência. Então fica ela mesma, só aparece com a potência 1. Então vamos lá, fatores, né, comuns e não comuns. Pega tudo. 2, 3, 5 e 11. E pega sempre as maiores potências. Por quê? Ele é o mínimo múltiplo comum. Mas justamente para poder ser um múltiplo, eu preciso pegar as potências mais altas. Então, 2 é a potência mais alta do 2. 4 é a potência mais alta do 3. O 5 só aparece com potência 2 e com potência 2. Só aparece 2, então tem que ficar o 2. E o 11 só aparece com potência 1. Agora é só multiplicar esses números, né? Então, 2 ao quadrado, 4.
3 ao quadrado, 81. 4 vezes 81. 3 a 4 é 81. 5 ao quadrado, 25. Vezes 11. Então tem que multiplicar esses números todos. Vamos lá. 4 vezes 25 dá 100. Vamos trocar que fica mais fácil. 4, mais fácil multiplicar 25 por 4, logo porque dá 100. Aí eu posso multiplicar logo por 81. Vai dar 8.100. 81 vezes 100. 8.100. E vezes 11. Certo? Vamos fazer de novo. Só fazer a multiplicação. Posso trocar a ordem do produto. 4 vezes 81 vezes 25 vezes 11. Então, 4 vezes 25, 100. 100. Então, vai ficar 100. 100 vezes 81 vezes 11. Então, 100 vezes 81, 81 e boto os dois zeros, 8.100. 8.100 vezes 11. 8.100 vezes 11 é a mesma coisa que multiplicar 8.100 por 10, né? 8.100 vezes 11 é a mesma, 11 é 10 mais 1. Então eu multiplico 8.100 por 10, dá 81.000. E vou somar com 8.100. Então dá 89.100. Então o mínimo múltiplo comum aqui é 89.100. É? 89.100. Daqui para frente, quer dizer, pode fazer tudo com a maquininha. Não precisa ficar fazendo na mão. Então vamos lá. Então nós tiramos o mínimo múltiplo comum. Todo mundo. Então, vou criar uma fração única, cujo denominador é 89.100. Então, x vai ter uma fração única, cujo denominador é 89.100. Agora a gente vai fazer o 100. 89.100 eu vou dividir por 4. Então, 89.100 dividido por 4 vai dar 3 elevado a 4, que é 81, vezes 25, vezes 11. E vezes 3. Vai ficar 3 vezes. Então, vamos lá. Então, agora eu vou pegar esse 89.100 e vou dividir por 4. 89.100 é isso aqui. É 4 vezes isso, vezes isso, vezes isso. Então, se eu dividir por 4, eu vou cancelar isso. Vai ficar 3 a 4, que é 81, vezes 25 vezes 11. Vai ficar 3 vezes 81 vezes 25 vezes 11. Isso é só o primeiro termo. Então, isso aqui é o... É isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Eu dividi 89.100 por 4. O restante dessa divisão, quer dizer, o divisor que a gente obteve, 89.100 divididos por 4, né, nos deu esse número aqui. 3 vezes tudo isso aqui. Agora, menos 233 vezes. Vezes o quê? Vezes 89.100 divididos por 99. Então, vamos fazer assim. É fácil de fazer. 89.100 divididos por 99. 89.100 tem 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. Falando, quem tem a maquininha vai lá e divide direto. Eu estou ensinando quem não quer dividir com a maquininha. 89.100 é tudo isso aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 3 a 4, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. Vou dividir por quanto? Por 99. Quem é 99? 99 é 9 vezes 11. Mais 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 11. Isso é 99. Então, esse 11 do numerador cancela esse 11 do denominador. 3 elevado a 4 sobre 3 ao quadrado, eu estou dividindo duas potências que têm a mesma base. Então, eu subtraio os expoentes. 3 elevado a 4, 3 ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Vai ficar
2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. E 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 9, 900. Então, botem aqui 900. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei 89.100 e dividi por 99. Deu 900. Então, tá. Agora, mais 929 vezes. O que eu tenho que fazer agora? Dividir 89.100 por 225. Vamos fazer a mesma coisa. 89.100 está aqui. Isso aqui. Vamos dividir por 225. Ó, 225 está aqui. Ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso aqui em cima está aqui, ó, 89.100. Isso aqui é o 225. Ó. 5 ao quadrado do denominador cancela 5 ao quadrado do numerador. E aí vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 à quarta sobre 3 ao quadrado dá 3 ao quadrado vezes 11. Então fica 4 vezes 9 vezes 11. Então, 4 vezes 9, 36. 36 vezes 11 é a mesma coisa que 36 vezes 10, que faz 360, mais 36 vezes 1, que faz, então, 396. Então, vezes 396. Então, fizemos esse carinho aqui com 225. Agora vamos dividir 89.100 por 81. Menos 4 vezes. Então, 89.100 eu tenho que dividir pelo 81. Isso aqui, então, vamos retomar de novo. Sempre fazendo assim. A gente retoma o número que a gente tem, que é 2 ao quadrado, vezes 3 à quarta, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. Então, isso aqui é 89.100. Eu vou dividir por 81. 81 está aqui, ó. 3 à quarta. Então, agora vai cancelar esse número aqui com esse aqui, exatamente. Então, 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 25, 100. 11 vezes 100, 1.100. Então, vai ficar menos 4 vezes 1.100. Tá? Fizemos esse aqui. Agora, 89.100 divididos por 4. Então, 4 está aqui, ó. 4 é 2 ao quadrado. Então, vai cancelar esse com esse aqui. Então, nós vamos ter 3 à quarta, 81. 5 ao quadrado, 25. Vezes 11. Então, a gente vai ter 81 vezes 11. Vamos fazer 25 vezes 11, que é melhor. 25 vezes 11 dá 25 vezes 10, 250. Mais 25 vezes 1. Então, isso aqui dá 275. 25 vezes 11, 275. Então, eu tenho que multiplicar 275 por 81. Vamos multiplicar por 80, né? Dá 40. 60 vezes 56, 60, 8 vezes 8, 16, 22. Então, isso aqui é 275 vezes 8. Então, dá 2.200. Mas eu tenho que botar mais um zero aqui. Estou multiplicando por 80. Então, 275 vezes 80 dá 22.000. Só que eu não estou multiplicando por 80. Estou multiplicando por 81. Então, eu tenho que somar 275 mais uma vez. 275. Então, vai ficar 22.275. Então, dividir por 4, menos 25. O número horroroso que a gente está tendo, mas é o exercício justamente para complicar um pouquinho. Então, 25 vezes 22.275. E, finalmente, essa divisão. 89.100 dividido por 50. Vai acabar. Vai ter que multiplicar por 471. Mais 471 vezes, vamos lá. Então,
89.100. 2 ao quadrado. Retomando aqui. 89.100. 2 ao quadrado, 3 à quarta, 5 ao quadrado, 11. Dividido por 50. 50 a gente tem aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado sobre 2, vai sobrar uma potência 2 no numerador. 3 à quarta se mantém, não tem nada para cancelar. 5 ao quadrado com 5 ao quadrado cancela. E aí fica aqui vezes 11. Então nós vamos ter 2 vezes 11, 22. E 3 à quarta, 81. Então vamos fazer 22 vezes 80, né? Dá 22 vezes 80 dá 1960, não é isso? 22 vezes 80 dá 1760, perdão. 22 vezes 8 dá 176. E aí, mas é vezes 80. Agora, 22 vezes 81, não, isso aqui é vezes 80. Vezes 81 eu tenho que somar mais 22. Então vai ficar 1782. 82. Muito bem, então acabou. Agora vou deixar para vocês terminarem. Agora é fácil terminar. É só multiplicar esse número todo, depois multiplicar esse número todo, subtrair, então vai ficar esse menos isso, mais isso, menos isso, menos isso, mais isso. Então o problema agora é só multiplicar, somar e diminuir. Então multiplica esse número todo, multiplica esse número todo, multiplica esse número todo, multiplica esse número todo, multiplica esse número todo e multiplica esse número todo. Depois que fizer todas as multiplicações, esse, menos esse, mais esse, menos esse, menos esse, mais esse. Então, pega o numerador e divide pelo denominador e fica dividido. Então, esse é o resultado, é x. É só agora, para terminar, então a tarefa, né? A tarefa é concluir as operações do numerador. Concluir as tarefas, as operações, multiplicar todos os números e depois somar e subtrair, somar, subtrair, somar e subtrair. E depois o denominador já está pronto, que é 89.100. Então vai dar o número de cima dividido por 89.100. Então é só isso. Então é uma tarefa longa, mas simples. Pode-se fazer tudo a maquininha. Daqui para frente, pode-se fazer com a maquininha. Faz a decomposição em fatores primos e na hora de dividir, 89.100 dividido por 4, vai lá, faz 89.199. Então isso tudo aqui agora pode ser feito na maquininha. O que é importante é que no final de tudo nós tenhamos o valor de x dado como sendo um numerador, que nós estamos calculando, sobre o denominador, que é esse valor aqui. Então o resultado final vai ficar sob essa forma aqui, que é o quê? Uma forma fracionária. Então é um número racional, é uma forma de fração. Então, nós aprendemos que os números decimais e as dízimas, tanto simples quanto compostas, podem sempre ser colocadas sob a forma de fração. Então, vamos começar a retomar aqui um pouquinho só. A gente começar a ver o que a gente chama de números reais. Vamos apagar. Então, vamos pensar assim. Os números que a gente conhece. Os números, vamos chamar de números naturais. Então, os números naturais são aqueles números que a gente usa para falar de coisas exatas. 0, 1. A notação em matemática para números naturais, quando a gente representar esse n assim, com essa barrinha dupla aqui, isso aqui representa em matemática número natural, ou seja, é pegar o n com a barrinha dupla. Então esse aqui é o conjunto dos números naturais. São os números que a gente conta objetos. Zero objeto, não tem nenhum. Um objeto, 2 objetos, 3 objetos e assim vai. Todos positivos. Eu estou contando objetos, estou contando frutinha, estou contando cadeiras nessa sala, estou contando lâmpadas nessa sala. Então, é um número com o qual a gente conta objetos inteiros. A gente não quebra o objeto, não tem objeto quebrado.
Depois nós temos os chamados números inteiros, que são um pouquinho mais do que os números naturais. Os números inteiros, a notação que a gente usa em matemática para números inteiros é um Z, essa barrinha dupla também. Isso aí representa os números inteiros. Os números inteiros, eles são inteiros, como nós estamos falando, eles não são fracionários, mas podem ser negativos e positivos. Então a gente pode começar lá dos números negativos. Menos 100, menos 99, tudo menos. E vamos dizer, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí, mais 1, mais 2, mais 3 e assim vai. Toda a vida também. Então os números inteiros, eles vão pegar os números naturais positivos e aí vão pegar aqui números naturais negativos. Então a gente vai pegar os números naturais positivos e vai pegar os números naturais negativos. Então esses são os números inteiros, tá? Vai valer a inclusão de números negativos. É o que está faltando. Eu posso ter duas cadeiras, mas posso dizer, nessa sala estão faltando 2 cadeiras. Quando falta, é aquilo que eu perdi, que eu subtraí. Então, se, por exemplo, eu tenho, para pagar a passagem do ônibus, eu tenho R$ 4,05. Então, é o preço da passagem aqui no Rio de Janeiro. Se eu perder esse dinheiro, eu tenho esse dinheiro a menos. Então, é menos R$ 4,05. É um número inteiro? Não. É um número decimal ou fracionário. Como é que eu transformo esse número inteiro? Vai ficar menos 405 sobre 100. Então esse é esse número. Negativo por quê? Porque está faltando. É o que eu não tenho. Não está no meu saldo, está no meu débito, não está no meu crédito, está no meu débito. Então o crédito é positivo e o débito é negativo. Débito, não estou dizendo débito, dívida. Débito vem da palavra, né, debitar. Debitar é dever, né? Dever, dívida, débito. Vem do latim, debitare, né? É dever, né? Muito bem, números inteiros. Depois nós passamos para os números fracionários. Aí a gente pode começar a quebrar os números. Eu posso ter meio objeto, posso ter meio pão, né? Posso ter meio real, que são 50 centavos, posso ter meia maçã. Então, nós temos, depois dos números inteiros, nós temos os números fracionários. Mas nós já aprendemos que os números fracionários, fração é razão. Então, os números fracionários são aqueles números que têm numerador e denominador. Portanto, são chamados números racionais. Números racionais. A nomenclatura matemática que nós usamos para números racionais é um Q dobradinho assim, com dessas 2 barrinhas aqui dentro. Q é de quociente. Por quê? Porque o número racional é uma fração, e uma fração é um quociente entre um número e outro número. Por exemplo, essa fração aqui, vou pegar essa fração, 735 sobre 184. Isso é o quê? É o quociente entre 735 e 184, ou seja, o quociente, eu estou dividindo 735 por 184. Isso é um quociente. Se é um quociente, é um número fracionário, portanto, um número racional. Por isso que tem esse T, que é de quociente, tá? Do latim, quociente. Então, esses são os números fracionários, que podem ser positivos e negativos. Eu posso ter mais 735 sobre 184, eu posso ter também menos 1008 dividido por 3.405. É um número fracionário, é um número racional, só que negativo. Então, os números fracionários podem ser positivos e negativos. Os números racionais, eles incorporam positivo e negativo. Então, os números racionais, um vai incluindo o outro. Ó. Os números naturais
estão incluídos dentro dos números inteiros. Aqui estão os naturais, aqui estão os inteiros. Os fracionários contêm os inteiros. Qualquer número inteiro é um número fracionário com denominador igual a 1. Vamos pensar num número inteiro qualquer. 3.408. É um número inteiro? É a mesma coisa que 3.408 dividido por 1. Portanto, é um número racional. Então, os números racionais incluem os fracionários, que são, por exemplo, 3.408 dividido por 3.005. Então, isso aqui é um número fracionário. Mas inclui também os números inteiros e os números naturais. Então, a gente foi aumentando o conjunto de números. O mais simples possível eram os naturais. Depois nós passamos para os inteiros. Então, os inteiros, eles trazem coisas novas, que são os negativos, e incluem os antigos, que são os naturais. Aí nós vemos para os números racionais. Eles incluem os antigos, que são os inteiros e os naturais, e trazem os novos, que são as frações. Então, cada vez que a gente vai passando de um conjunto para outro, então a gente usa a notação matemática, é essa. Os naturais, a gente usa essa notação assim, estão contidos, essa notação assim, essa meia-lua, é estar contido. Está contido em. Então, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números inteiros estão contidos nos números racionais. E agora, e os números racionais estão contidos em que números? Então, vamos pegar um número que não termina. Então, todo mundo, eu falei no final da aula passada, todo mundo teve experiência com aquele número lá no ensino fundamental e no ensino médio, que é o número π, que nós usamos para medir uma circunferência. Se eu pegar uma circunferência, pego um anel, pegar um círculo, né? Pegar aqui esse círculo aqui. Todo círculo, se eu abrir esse círculo, cortar esse círculo e abrir, trouxer essa ponta para cá e essa ponta para cá, então eu peguei isso aqui, abri, vai me dar um certo comprimento, que eu vou chamar de C, comprimento C. E aí eu tenho esse círculo, ele tem um raio, que é a distância do centro até a borda. Então, toda vez que eu dividir esse círculo pelo diâmetro, ele tem um diâmetro, que é o que vai de um ponto até outro, de uma extremidade a outra, isso é o diâmetro. Então, se nós pegarmos qualquer círculo, abrirmos o círculo, abre, aí vai dar uma linha reta, mede a linha reta, que é o círculo aberto, vai dar a linha reta. Essa linha reta tem comprimento C. Aí eu vou dividir pelo diâmetro do círculo. Esse diâmetro do círculo é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio do círculo é o tamanho do diâmetro. É o raio mais outro raio. Se eu dividir isso aqui, qualquer que seja o círculo, com qualquer raio, pego o círculo que eu quiser, abro e meço. E divido pelo diâmetro. Vai dar sempre o mesmo número, π, que é 3,14, 15 e assim vai. Nunca para, nós nunca conseguimos fechar esse número. Se nós formos dividir isso por isso aqui, faz a experiência, pega um círculozinho, mede o diâmetro dele, depois abre o círculo, pega o valor do tamanho do círculo aberto, divide pelo diâmetro, vocês vão fazer a continha, essa conta nunca vai fechar, ela vai toda vez. Isso é o que nós chamamos de um número irracional. Então o número está dizendo I de negação, irracional. É que não pode ser, não pode. O I é negação, ilegítimo, ilegal, incrédulo, que não crê, quer dizer, você não crê, né? Imoral, irracional, que não pode ser colocado sob a forma de fração. Então esse I aqui, esses números irracionais, eles não podem ser colocados na forma de fração. Não dá, não é dízima, não é número fracionário, não dá para fazer isso. Então esse número, ele completa esses aqui. Então, outro exemplo de número irracional
que vocês devem se lembrar lá no ensino fundamental, é quando a gente tira a raiz quadrada do número 2. Raiz quadrada de 2 dá 1,414 e assim vai. Esse número também nunca termina. Quando eu tiro a raiz quadrada de 3 também, que é 1,73, 2 e assim vai. Então também não termina. Então esses são chamados números irracionais. As raízes quadradas, né, desses números aqui, como raiz quadrada de 5 também, que dá 2,44 e assim vai toda a vida. Então eles são chamados números irracionais. Eles não são inteiros, não são naturais, não são inteiros, não são fracionários, ou seja, não são racionais, não consigo colocar sob a forma de fração. São chamados números irracionais. Que muitas vezes a gente representa por serem irracionais, a gente representa por esse i duplo aqui, como se fosse um i com a barrinha irracional. Então, se eu junto tudo, se eu agora juntar tudo, eu vou ter chamados números reais. Então, o conjunto dos números reais, na verdade, a gente diz o seguinte: o conjunto dos números reais, ele vai incluir os números racionais. Por quê? Porque os números racionais já incluem tanto os fracionários, quanto os inteiros, quanto os naturais. Isso tudo aqui junto dá os números racionais. Então, os números racionais são inteiros e não inteiros, mas que podem ser colocados sob a forma de fração. São os racionais. E junto com os irracionais. Isso é o que nós chamamos de conjunto dos números reais. Então, a matemática, a gente usa esse conceito de números reais. Ou também os matemáticos, né, em geral, a gente fala a reta dos reais. A reta dos reais. A reta dos reais, na verdade, é o conjunto de todos os números reais. Então, são todos os números que a gente conhece no dia a dia, quebrados ou não quebrados. A gente precisa da raiz quadrada de 2 muitas vezes. Por exemplo, se eu pegar um triângulo retângulo, né? Lembrando aquele famoso teorema de Pitágoras, se tiver um triângulo retângulo, esse lado aqui tem 1 metro, esse lado aqui tem 1 metro. Aí eu quero tirar a hipotenusa. Aí a gente lembra que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado, nesse caso, vai ser 1 metro ao quadrado, que vai ser 1 metro ao quadrado mais 1 metro ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser 2 metros ao quadrado. Então, se eu sei o quadrado, para tirar o número é só tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 metros ao quadrado. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de metro ao quadrado é metro. Quando eu tiro a raiz quadrada de 1 quadrado, fica o número original. Então, dá raiz de 2 metros, ou seja, 1,414, blá, 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 metros. Então, os números irracionais, eles aparecem também no nosso mundo toda hora. Então, a gente precisa trabalhar com eles também. Juntando racionais com irracionais, a gente ganha o conjunto dos números reais. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, nós estamos trabalhando com esse sistema decimal, em que nós fracionamos os números e dividimos, né? Números fracionários que terminam, que não são dízimas, a gente bota potência de 10, 100, 1000, etc. E números que são dízimas, a gente vai entrar com os 9, 99, etc. Então nós aprendemos a transformar números fracionários em frações, colocar números fracionários sob a forma racional. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: se eu tiver uma expressão assim, x grande igual a x pequeno mais y sobre m mais n. Não importa x, y, m, n. Estou colocando esse número aqui, isso aqui sob a forma de uma fração. Então, isso aqui é uma representação racional do número x. Ele é uma fração. Então, se ele é uma fração, ele é uma razão. Portanto, esse x é um número racional. X, y, n, botei esses números sob a forma de uma fração. Só para lembrar, então. Então, com isso, a gente terminou a ideia do sistema decimal. Lembrando sempre o que nós falamos aqui. O número decimal, ele tem
a parte inteira. Então, por exemplo, 35,483. Então, aqui nós temos as casas decimais. Lembrando que então, aqui nós temos os décimos, centésimos, milésimos e assim vai. Décimos, milésimos, centésimos, milésimos, milionésimos, bilionésimos. Então, esse número aqui, como é que a gente expressa em notação que a gente chama de científica? Tem que pegar a parte inteira dele e colocar entre 1 e 9. Então vai ficar 3,5. Mas aí mantém o resto, 483. Mas a vírgula veio parar aqui. Na verdade, a vírgula tem que estar aqui. Então esse número aqui, para recuperar o número antigo, tem que multiplicar por 10. Então eu posso escrever dessa forma. Então nós aprendemos a também transformar os números decimais em potências de 10. Fizemos isso já aqui no curso, já não vou mais repetir isso, só estou retomando aqui, lembrando que isso foi feito bem lá no início. Então nós trabalhamos com o sistema decimal, que é trabalhar com potências de 10, né? Então a gente fala de 0 até 9, aí depois chega a 10, aí depois a gente vai para 100, quer dizer, a gente sai do 1, então a gente faz isso. A gente está aqui no 1, aí a gente chega até o 10, que é o primeiro marco. Do 10 a gente vai para o 100, do 100 a gente vai para o 1000, e assim sucessivamente. Então a gente sai, 1 é 10, 1 a 10, 100 é 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, que é o quê? Que é o hecto. 10 à terceira é o 1000. 10 à terceira, 3 zeros, 1, 2, 3, é o quilo. E assim vai, depois vem o mega, que é o 10.000, né? Que é 10 a 4, 100.000, 10 a 5, 1 milhão, 10 a 6 e assim vai. E temos as potências menores, né? O décimo, 10 elevado a menos 1, depois 10 elevado a menos 2, então aqui é o déci, cente, mil e assim vai. Então nós temos as potências negativas, 10 elevado a menos n, então, menos 1, menos 2, menos 3, aí vamos para o 1 e depois do 1 a gente sobe para as potências positivas. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim vai. Então, nós temos as potências de 10. Então, nós podemos sempre escrever os números com potências de 10. Então, por exemplo, 10 elevado a 2 é 100. Então, essas são as potências. Como a gente faz, por exemplo, 3 elevado a 4 é 81. Então, eu posso expressar o 81 como um número que tem base 3 e expoente 4. Então, isso, né? E eu posso fazer isso aqui também. 100 tem base 10, expoente 2. Então, por exemplo, a gente pode, se a gente escrever um número, vou fazer isso aqui. Começamos às 4h10, vou dar mais 10 minutos, a gente dá um intervalo para depois fazer a outra aula, fazer a aula 7. Então, só para chamar a atenção de uma coisa que nós vamos estudar daqui a pouco, que vai ser chamado logaritmo. O nome às vezes espanta, né? Eu estou acostumado a trabalhar com estudantes que terminam o ensino médio e as pessoas ouvem falar de logaritmo, muita gente não conhece, quem conhece às vezes não sabe bem, não entende direito. Então vamos trabalhar aqui. Nós já temos tudo para entender bem o que é o logaritmo. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas eu estou dizendo aqui, olha, por exemplo, o número, vamos pegar o número 9. O número 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, esse número é a mesma coisa que esse. Só que agora eu estou colocando ele com uma base e o expoente. Então é como se eu tivesse assim, um número qualquer, vamos chamar o número n. Um número n, nesse caso ali é 9. Ele vai ter uma base e aqui em cima ele vai ter um expoente, que eu vou chamar de x. Então, n é igual a b elevado a x. Então, n é o número, 9. B é a base, 3. E x é o expoente, 2. Vamos pegar, por exemplo, 81. É 3 elevado a 4. Então, quem é o número? 81.
Só que agora eu estou me referindo ao 81, não como 81, mas como um expoente 4 na base 3. Então eu transformei o número em 2, é como se eu desmembrasse o número em duas partes. Uma parte é a base e a outra parte é o expoente. Ou seja, estou dizendo, o número é n, mas eu posso escrever esse número como tendo uma base e um expoente. Então isso é o conceito de potência. E nós sabemos mexer com potência. Por exemplo, 1. Eu posso escrever 1 como 3 elevado a 0. Qualquer número que não for 0 elevado a 0 significa que é esse número nenhuma vez. Quer dizer, esse número, então a gente chama isso aqui de 1. Esse 3 não está multiplicado por 3 hora nenhuma. Então eu chamo esse número aqui de 1. Por que isso vai dar? Vou explicar. Toda vez que a gente tem uma potência, vamos dizer que eu tenho esse número aqui, 27 dividido por 3. O que eu faço? 27 é 3 a terceira. E 3 é 3 elevado a 1. Quando eu divido potências de mesma base, o que eu faço? Eu diminuo os expoentes. Vai ficar 3 elevado a esse 3 aqui, menos 1. Então isso aqui vai dar 3 ao quadrado. Então, quando nós dividimos duas potências de mesma base 3 e base 3, eu subtraio os expoentes. Por exemplo, só para lembrar, outro exemplo aí, por exemplo, vamos dizer, 125. 125, se a gente fizer aquela decomposição em fatores primos, é 5 a terceira. E 25 é 5 ao quadrado. Então, se eu dividir 125 por 25, é a mesma coisa que eu dividir 5 elevado à terceira por 5 elevado ao quadrado. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar 5 elevado a 3 menos 2. Quer dizer, quando eu tenho a mesma base, eu subtraio os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, 5 elevado a 1 é 5. Então, quando eu divido potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, vamos imaginar que eu tenho assim, 3 elevado a 8 sobre 3 elevado a 8. Isso aqui é 3 elevado a 8 menos 8. Mas 8 menos 8 é 0. Então fica 3 elevado a 0. O que significa 3 elevado a 0? Porque eu estou dividindo o número por ele mesmo. 3 a 8 por 3 a 8, qualquer que seja esse número, se ele é igual a esse, isso aqui dá 1. Então, quando eu tenho um número elevado a 0, eu posso sempre pensar assim. Por exemplo, 3.500 elevado a 0. Eu posso pensar assim, isso aqui é 3.500 elevado a 5 sobre 3.500 elevado a 5. Então, isso aqui é 3.500, a base é a mesma. 5 menos 5. Mas 5 menos 5 é 0. Então, isso aqui é 3.500 elevado a 0. Tudo bem. Mas se eu dividir um número por ele mesmo, eu sempre obtenho 1. Então, por isso que a gente diz que todo número B, ou todo número qualquer n, elevado a 0, vale 1. A gente só não deixa o n ser 0. Isso vale para qualquer número que não seja 0. Mais à frente a gente vai entender qual é o problema de pegar 0 elevado a 0. Mas qualquer número que não seja 0, por exemplo, 3.002 divididos por 11.535. Se eu pegar essa fração e elevar a 0, isso vai dar 1. Π elevado a 0 vai dar 1. Então, qualquer número que não seja 0, esse número aqui só não pode ser 0. Qualquer número que eu colocar aqui e elevar a 0 vai dar 1. Então, estão lembrados aqui. Então, por exemplo, a gente está, então, o que nós estamos passando agora? Com outro modo de olhar o número. Eu vou deixar de olhar o número como sendo ele mesmo e decompor esse número numa base e num expoente. Então, toda vez que eu fizer isso, essa operação aqui se chama potência. Potenciação. Potenciação. Esse é o nome dessa operação. É pegar uma base e elevar um certo expoente. Isso me dá um número. Isso aqui, na potenciação, nós já temos o conceito de logaritmo.
Hoje nós vamos trabalhar mais isso. Só estou só chamando a atenção disso, porque nós estamos falando de potência de 10 o tempo todo. Então o conceito de logaritmo está aí. Então se eu pegar um número na base e colocar um expoente, eu vou ter um resultado. Então, eu vou pegar um número qualquer na base, vou colocar aqui um expoente, isso vai me dar um número. Então nós vamos dizer sempre o seguinte, que x, que é o expoente, ele é o logaritmo do número n na base b. Então, isso que está aqui é sinônimo disso que está aqui. Ó, x é o logaritmo, é a expoente. O expoente é que faz o papel do logaritmo. Esse expoente aqui é o logaritmo. Logaritmo de quem? Do número n. Em qual base? Na base b. Então, quando a gente escreve isso aqui é sinônimo disso. São duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Por exemplo, eu peguei o livro. O livro foi pego por mim. Ó. Eu peguei o livro. O livro foi pego por mim. Outro exemplo, né? Só trocar a ordem. Por exemplo, a maçã caiu no chão. No chão caiu a maçã. É só inverter a ordem. Então, o número n é a base com o expoente. O expoente está aqui. Ele é o logaritmo, quer dizer, o expoente é o logaritmo desse número nessa base. Então, por exemplo, quando eu escrever assim, que 100 é 10 elevado ao quadrado, esse número que está aqui em cima é sempre o logaritmo. Então, eu vou dizer 2 é o logaritmo de 100, do número 100, na base 10. Por exemplo, quando eu disser assim, 3 elevado a 4 é 81. Então, a potência é sempre o logaritmo. Então, 4 é o logaritmo do número 81 na base 3. Isso significa que 3, que é a base, elevado ao logaritmo, que é o 4, dá 81. Então, por exemplo, se eu escrever assim, 49 sobre 25 é a mesma coisa que 7 quintos ao quadrado, certo? 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Então, eu tenho a mesma nomenclatura. Isso aqui é o expoente, isso aqui é a base, e isso aqui é o número. Então, esse é o número. Quem é o expoente? É 2. Então, 2. É o logaritmo. O expoente é o logaritmo. 2 é o logaritmo. De quem? De 49, 25 avos. É o logaritmo desse número aqui. Em qual base? Na base 7 quintos. Então, esse é o conceito de logaritmo. Eu estou chamando a atenção disso porque a gente trabalhou muito com potência de 10. Então, por exemplo, 0,0001. Nós aprendemos. Isso aqui tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é 10. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloquei isso naquela forma. O número, a base, o expoente. Então, eu vou dizer o seguinte. Menos 4 é igual ao logaritmo do número 0,0001 em qual base? Na base 10. Ou seja, o logaritmo de 0,0001 na base 10 é menos 4. Só para dizer isso. Por que nós vamos definir esse conceito de logaritmo? Nós vamos entender depois. Eu não vou dar logaritmos hoje, mas eu estou só dizendo a vocês o seguinte: vocês já têm tudo para saber o que é um logaritmo. Basta colocar na forma de potência que vocês já têm um logaritmo. O logaritmo que fica sempre na potência, a base e o número. Então, a relação é essa.
b elevado a x é igual a n. Então, o logaritmo de n na base b é x. É a mesma, o conteúdo disso é igual ao conteúdo disso. Como eu falei, eu peguei o livro. O livro foi pego por mim. É como se aqui fosse a voz ativa e aqui a voz passiva. Voz ativa, n é igual a b elevado a x. Voz passiva, x é o logaritmo de n na base b. É língua portuguesa, não é nem matemática, é só uma questão de organizar a cabecinha na maneira de ler as coisas. Bom, só para finalizar, por que é importante definir logaritmo? Imagina que a gente esteja trabalhando com um número muito grande, por exemplo, 1 trilhão, 10 elevado a 12. Então, 1 trilhão é um número muito grande, é 1 seguido de 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só que número gigantesco que eu escrevi. Isso é 1 trilhão. Agora eu posso dizer o seguinte, que o logaritmo de 1 trilhão, que é 10 elevado a 12, na base 10, ó, isso aqui é igual a 1 trilhão, vou botar só, 1 trilhão. Quem é 1 trilhão? 1 trilhão é 10 elevado a 12. Então, o logaritmo de 1 trilhão na base 10 é 12. Então, eu consigo transformar um número que é muito grande, que tem 12 zeros, no número 12. Então, eu posso criar um método em que eu transformo um número muito grande num número pequeno. Uma coisa é você falar de 1 trilhão, que é 1 com 12 zeros. Aí agora você diz, olha, eu posso transformar 1 trilhão no número 12, usando o conceito de logaritmo. Quem é 12? 12 é o logaritmo de 1 trilhão na base 10. Então é como a gente estivesse fazendo música. Você passa a ler de uma clave, para quem já estudou música, né? Ou quem estuda música, sabe que a gente tem a pauta e depois a gente tem as claves. Na clave de sol. Então tá aqui, essa nota aqui. Essa nota aqui é um dó na clave de sol. Aquele dó central. Essa nota aqui é um sol. Essa nota aqui, por exemplo, é um mi. Então eu estou lendo as notas na clave de sol. Mi, dó e sol. Se eu for ler essas mesmas notas agora na chamada clave de fá, é a mesma nota. É o mesmo som, só que numa outra clave, que é a clave de Fá. Vou colocar aqui, clave de Fá. Então a clave de Fá vai dizer o seguinte, essa nota aqui que é Dó, essa nota aqui vai virar essa aqui. Essa nota aqui vai virar essa aqui. E essa nota aqui vai virar essa aqui. Essa nota que está aqui vai ter o mesmo som que essa, mas são gravadas diferentes, porque eu estou lendo numa clave ou a mesma nota na outra clave. Esse dó aqui, isso aqui é dó, só que na clave de fá. Isso aqui é mi. Desculpa, isso aqui é sol na clave de fá e é o mesmo sol na clave de sol. Sol, sol. Mi, dó, dó. Mi, mi. É a mesma nota? É. Se eu for colocar essa nota, é igualzinho a essa, só que está lido numa outra clave. Então, é a mesma coisa vista sob um outro ponto, outra referência. A referência aqui é a clave de sol, a referência aqui é a clave de fá. Então, é a mesma coisa. O número quem é? É 1 trilhão. É esse número aqui. Mas agora eu vou ler esse número, não como ele mesmo, mas eu vou ler esse número usando a base 10. Então, na base 10, 1 trilhão vira 12. 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, eu consigo transformar 10 no número 1. Se eu for pensar que 10, eu estou referindo para a base 10, 10 vira 1. Quer dizer, o logaritmo de 10 na base 10 é 1, ou seja, visto do ponto de vista da base 10, o número 10 vira 1. Por exemplo, 10 elevado a menos 1
é 0,1. Então, do ponto de vista da base 10, 0,1 é menos 1. Por quê? O logaritmo de 0,1 na base 10 é menos 1. Então, eu consigo dizer que eu posso, de alguma maneira, transformar o número 0,1 em menos 1, usando a base 10. É isso que nós vamos aprender depois. Então, o logaritmo é muito útil, porque as operações que às vezes ficam difíceis de fazer com os números normais, elas se tornam mais fáceis com o logaritmo. Então, eu vou ensinar isso posteriormente. Mas eu estou só primeiro introduzindo o conceito, que é simples. O conceito de logaritmo é um conceito de voz ativa e de voz passiva, usando as potências. Então, n é base b elevado a x. Então, x é o expoente. Então, o expoente é sempre o logaritmo. A base fica aqui e o número fica aqui. Então, a informação que está aqui é exatamente essa informação que está aqui, certo? Então, por exemplo, 4 elevado a menos 1 é igual a 1 quarto, certo? Todo número que tem potência negativa, ele vai, vamos botar assim, 4 elevado a menos 2. Ele vai para o denominador com a potência positiva, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2. Mais 4 elevado a 2 é 16. Isso aqui é 1 sobre 16. Então eu posso dizer o seguinte, transformei esse número 1 sobre 16, é isso aqui. A base é 4. Então eu posso dizer que o logaritmo de 1 sobre 16 na base 4 é igual a menos 2. Então a base, o logaritmo e o número. Então quando eu colocar assim, log do número n na base x é igual, na base b, perdão, é igual a x. Eu pego a base b. O logaritmo é sempre o expoente. E o número é o resultado da base elevado aqui, expoente. Então, só para lembrar você. Nós vamos dar um intervalo, são 15 para 6, nós vamos dar um intervalo até as 6 horas. E às 6 horas nós vamos voltar para trabalhar agora a relação entre o sistema decimal e o sistema hexagesimal. Então vamos transformar, saber mexer com dois sistemas. Então vamos agora na próxima aula, que vai ser a aula 7, relacionar o sistema decimal com o sistema hexagesimal. Porque o sistema hexagesimal é importante, porque é o sistema das horas. Então, vamos lá. Então, por exemplo, decimal versus hexagesimal. Então vamos dar um intervalinho, tchau.